WW Especial está começando, mas para variar, a gente está colocando uma pergunta para chamar a atenção de vocês. Se a gente vive um momento de grave confronto global, ainda não militar em termos globais, mas com confrontos fortíssimos, sobretudo em função da geopolítica, uma das armas principais que tem sido utilizadas, particularmente pelos Estados Unidos, são armas econômicas. Que efeito elas estão tendo? O que está acontecendo? Elas obtêm aquele objetivo que, evidentemente, está por detrás do que se faz quando se emprega uma arma desse tipo, uma arma econômica. Esse é o tema desta edição do WW Especial. Conosco na roda, como sempre, são 3 participantes. Eu começo a apresentação deles por Marcelo Estevão. Obrigado, Marcelo, pela participação aqui no programa. Ele é diretor-gerente e economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais, é professor da Universidade de Georgetown, em Washington, foi diretor do Banco Mundial, tem também passagens pelo FED, o Banco Central Americano, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e foi secretário para Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela disposição de estar conosco. Aqui no estúdio comigo, Vinícius Rodrigues Vieira. Obrigado, Vinícius, igualmente aqui pela presença. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford, professor de Economia da FAAP, de Relações Internacionais da FGV, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e é autor de Shaping Nations and Markets, um livro sobre comércio exterior, nacionalismo e populismo. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. Muito obrigado, William. Igualmente, meu obrigado ao Lucas Ferraz, que é doutor em Economia, professor e coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia e ocupou o cargo também de secretário de Negócios Internacionais do governo aqui do estado de São Paulo. Lucas, muito obrigado. Marcelo, digamos, hoje a gente pode dizer, né, independentemente do Trump, que a aplicação de ferramentas econômicas transformadas em armas, seja ela na competição comercial e cada vez mais na competição geopolítica, já é uma tradição americana. Agora, a grande discussão tem sido o seguinte: elas funcionam? Eu acho que sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma delícia conversar com você, William, e com os outros participantes. Se eu fosse falar assim, fazer uma conclusão, né? Uma conclusão do que a gente vai começar a conversar agora, sanções e tarifas, elas podem produzir vitórias táticas quando há metas estreitas, há uma coalizão ampla de países, né, apoiando essas sanções ou essas tarifas, e um regime robusto de fiscalização e aplicação das sanções. Como política de uso recorrente e maximalista, né, você vê a própria retórica do presidente Trump é que a palavra que ele gosta mais no mundo é tarifa, né, ele falou isso, enfim. Mas como política de uso recorrente maximalista, elas tendem a ser contraproducentes, porque elas fortalecem redes alternativas, elas deslocam fluxos para arranjos, bom, do nosso ponto de vista, digamos, não ocidentais, elas criam custos difusos para aliados e, sobretudo, elas corroem a confiança que sustenta a posição central dos Estados Unidos no sistema econômico e financeiro internacional. Então, de uma forma curta, elas produzem alguma vitória tática. Os resultados econômicos, em geral, são ruins, porque tarifa produz mudança de direção de comércio de forma ineficiente. Sanções tendem a não serem muito efetivas, porque é difícil ter um conjunto de agentes que apoia as sanções de uma forma global. Então, países que estão sujeitos a sanções tendem a achar espaço. Você vê a Rússia vendendo petróleo para a China, para a Índia, as embarcações sombras, que a gente chama aqui, né, que são barcos petroleiros, às vezes sem bandeira ou com bandeiras que não são russas, mas estão mexendo óleo russo, né, de um país para o outro. Então, se tem essas válvulas de escape, as sanções tendem a ser muito menos produtivas, né? E, bom,
ponto final, para não tomar muito do tempo nessa parte inicial, é que existe todo um mecanismo internacional para lidar com relações econômicas e diplomáticas e políticas internacionais que não caíram do céu, né? São instituições, são relações que foram formadas, em particular, depois da Segunda Guerra Mundial, que foram postas em prática exatamente para produzir uma coordenação de ações entre países. E quando um país decide que tem uma soberania única, que pode impor sanções, isso tende a ser contraproducente, inclusive para a posição daquele país nesse sistema internacional que é colaborativo por tradição, né, por definição. Vinícius, o que a gente mais ouve, no entanto, seguindo as ponderações do Marcelo, são essas palavras: sanções, restrições, tarifas. E se a gente olhar quais são as armas hoje mais usadas no confronto global, em termos de armas econômicas, restrição ao acesso à tecnologia. Como em épocas anteriores, a restrição ao acesso, por exemplo, à energia. Foi o que os americanos fizeram com os japoneses imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje, o que os americanos fazem com os chineses, eu queria ouvir a sua avaliação a respeito disso, é tentar ao máximo limitar o acesso da China, por exemplo, o acesso da China aos semicondutores de ultimíssima geração. Isso funciona? No contexto atual, William, infelizmente, nós temos um uso mal feito das sanções, porque, em primeiro lugar, do ponto de vista da legitimidade política, nós deveríamos ter sanções chanceladas por organismos multilaterais. Só que nós sabemos que a ONU está em franca decadência. Então, nós voltamos ali nos anos 90, tivemos sanções, por exemplo, contra Saddam Hussein, depois sanções bem-sucedidas no tempo em que elas duraram contra o regime iraniano para controlar a proliferação nuclear. Sanções que, inclusive, foram apoiadas pelo Brasil, que tem a posição histórica de chancelar sanções desde que elas se deem ali no sistema multilateral e não bilateralmente, como nós estamos testemunhando. Mas é como o Marcelo falou, no caso específico de semicondutores, o que a China pode fazer para driblar? Criar redes alternativas. O que seriam essas redes alternativas? Hoje a China é o país que tem mais patentes registradas. Não é mais a China que simplesmente emula a tecnologia ocidental. Então tudo indica que a China tem capacidade de desenvolver sua própria indústria de semicondutores. Isso faz com que, usando aqui uma metáfora simples, os Estados Unidos estejam enxugando gelo. E é importante dizer que não é só uma questão de Donald Trump. O próprio Joe Biden tomou medidas nesse sentido. Mais do que na questão comercial, nessa questão de semicondutores e energia, parece haver ali um ato desesperado por parte dos Estados Unidos para controlar a ascensão chinesa, que, gostemos ou não da China, me parece ser inevitável e é coroada pelo desenvolvimento de tecnologias próprias. Fazendo um paralelo histórico, é a mesma coisa que aconteceu durante ali a Belle Époque, ou seja, ali na transição do século XIX para o século XX, com a competição entre Reino Unido de um lado, que era ali o berço da Revolução Industrial, e a Alemanha, o Império Alemão, que galgava ali cada vez mais espaços e passou a se especializar, sobretudo, nas indústrias da Segunda Revolução Industrial. Nós temos novamente esse tipo de competição, só que os instrumentos eles são muito fracos, perto da disposição chinesa e da capacidade chinesa de desenvolver novas tecnologias. No vocabulário dos analistas internacionais, Lucas, uma das palavras que ganhou mais tração do vocabulário anglo-saxão são os tais choke points, os pontos nos quais se estrangula alguma coisa. E eles assinalam que os Estados Unidos, e isso não digamos, associado simplesmente ao Trump, tem feito extensivo uso desses choke points, desses pontos de estrangulamento no sistema financeiro internacional. Uma das sanções mais severas que os americanos têm aplicado, e cada vez mais aplicado, é negar a quem eles considerem que deve ser sancionado participação, acesso, presença no sistema financeiro internacional. Isso tem funcionado? Pois é, eu acho que vai na mesma linha, né, da análise que foi feita aqui pelos meus colegas, né, que falaram antes de mim. Né? A gente tem hoje, William, um mundo bastante diferente
do que a gente tinha há 40 anos atrás, né? Então, nós tivemos ali, no período entre guerras, né, várias sanções, né, relacionadas, sobretudo, a questões militares, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, ali quando nós começamos ali a falar de uma Pax Americana, né, sobretudo depois, né, digamos ali da ruptura do Império Soviético, etc., né, várias sanções ali foram postas no pós-Segunda Guerra, mas sobretudo em se falando de país pequeno e os Estados Unidos como, digamos aí, o grande, né, condutor, como o grande impositor dessas sanções. O que a literatura tende a mostrar, tende a sugerir, é que quando você impõe sanções, né, de qualquer tipo, de qualquer ordem, né, seja financeira, seja por embargo, seja por questões de restrição de exportação, elas tendem a funcionar mais, né, quando você está falando de países que são pequenos. Então, cerca de 90% das sanções que foram impostas pós-Segunda Guerra Mundial, pelo menos até o Trump 1, a gente estava falando de país pequeno, né? Então, a gente estava falando, sobretudo, da chamada Pax Americana, quando você tinha os Estados Unidos como potência hegemônica no mundo, vamos dizer assim, unipolar, né? O mundo que nós estamos vivendo agora é cada vez mais um mundo multipolar. E você tem claramente uma disputa, né, pela hegemonia, né, digamos, geopolítica e econômica e, sobretudo, na questão militar também e tecnológica, entre China e Estados Unidos. São duas economias gigantes, Estados Unidos com 29 trilhões de dólares, a China com 18, agora 19 trilhões de dólares, se aproximando, né, dos Estados Unidos. E quando você fala de sanções entre economias dessa ordem de grandeza, os resultados tendem a ser muito ruins, né? Exatamente como os meus colegas aqui que me precederam estavam comentando. E aí eu digo novamente, sejam sanções financeiras, sejam sanções de ordem, né, de restrição de exportação, seja minerais críticos, sejam tarifas, né, como foi colocado aqui também pelo Marcelo Estevão. Então vamos colocar um caso específico, que é muito falado hoje em dia, que é a questão da restrição de exportação de semicondutores americanos, semicondutores modernos, para a China, né? O que a literatura recente, essa é uma literatura recente, quer dizer, não tinha tanta informação assim como a gente tem agora, microdados analisando, né, o resultado dessas sanções. Estamos falando da tal da Entity List, né, nos Estados Unidos, que está ali submetida ao Departamento de Comércio, que você tem uma lista de entidades, de empresas chinesas, para as quais as exportações desses semicondutores modernos estão hoje sob restrição, né, do governo americano. O resultado concreto, né, para os Estados Unidos é uma perda, né, digamos, no valor de mercado dessas empresas americanas exportadoras para essas empresas chinesas que estão proibidas, da ordem de 130 bilhões de dólares. Perda de lucro, né, perda de emprego, né, gerando, né, desemprego nessas empresas. E aí é que se perguntar qual é o resultado concreto, né, para a China, né, dessas sanções impostas pelos Estados Unidos. Será que o impacto não tem sido maior no próprio Estados Unidos do que propriamente na China? O assunto que você está levantando é super atual, porque exatamente na semana que passou, o Trump voltou a insistir e deu uma entrevista importante para a CBS nesse ponto. Voltou a dizer que a NVIDIA, que produz os chips mais importantes do ponto de vista da inteligência artificial, estava proibida de vender os seus chips, os mais atuais, os mais novos, para a China. Provocou uma reação da China realmente dura, claro, mas provocou uma declaração do CEO da NVIDIA, Marcelo, que eu queria que você comentasse. Ele disse: a única coisa que nós conseguimos com isso foi garantir que a China vai ganhar de nós na inteligência artificial. Ou ele estava botando medo no Trump para ver se o Trump voltava atrás? Não há a menor dúvida que os Estados Unidos está na liderança da pesquisa em inteligência artificial no mundo agora, mas a China também está fazendo muitos avanços. Então, eu acho que o ponto do CEO da NVIDIA é um ponto de longo prazo. Você pode alcançar algum resultado no curtíssimo prazo, essas restrições, elas causam problemas. O PIB chinês pode não crescer tanto, ou ficar crescer de uma forma um pouco mais lenta, mas todas as medidas dão um incentivo para o complexo industrial científico chinês se modernizar e continuar na corrida por uma independência em termos de produção de chips, por exemplo.
né? Isso funciona em todos os aspectos de sanções financeiras e comerciais. Por exemplo, uma das sanções conhecidas, né, que foi muito discutida nos últimos tempos, são as sanções em relação à Rússia, em particular, exclusão de bancos, congelamento de ativos, né? Então, inclusive, vários dos recursos russos ficaram presos, né, no sistema SWIFT, e você não... do Euroclear, eles não podiam, né, ter acesso aos recursos e tudo isso, e parte desses recursos estão sendo usados para financiar a resistência ucraniana, por exemplo. Sim, mas como resultado disso, a discussão de estabelecimento de métodos alternativos para financiar a relação financeira de países está aumentando essa discussão. O dólar continua no centro do sistema financeiro internacional, mas, no longo prazo, medidas como essa dão um incentivo maior para que outros países, outros agentes econômicos, procurem outros meios de mandar recurso para lá e para cá, né? Então, a mesma coisa. Eu acho que o que o CEO da NVIDIA está falando é o seguinte: no momento que você sanciona a China e diz, você não vai ter esse produto de última linha, você está dando um incentivo, é como se estivesse protegendo a indústria local chinesa. Está dando um incentivo para a indústria local chinesa a desenvolver essa tecnologia eles mesmos. E como foi falado, isso tem um impacto, né, na lucratividade das empresas americanas. A China é um grande demandante de chips. Não é que tudo bem, a NVIDIA não vai exportar para a China, aí vai exportar esses chips para Angola? Não vai. Quer dizer, então, tem um impacto na indústria americana. Essas duas economias estão muito ligadas. Então, tentar desligá-las dessa forma agressiva, eu acho que é contraproducente. Parece que, bom, já existe uma ampla literatura a respeito de como que essas coisas nasceram. Boa parte dos autores, se eu estou lendo os autores corretos, situa isso ali em torno dos atentados de 11 de setembro de 2001. Quando, ao investigar a atuação daquela organização terrorista, Al-Qaeda, os americanos se dão conta de que os terroristas que imediatamente foram responsáveis pelos atentados fizeram uso de vários canais de finanças internacionais informais e que era necessário, antes de mais nada, atingir este ponto. O que hoje se discute aqui no Brasil em relação ao crime organizado também é mais velho isso do que andar para frente, precisa secar o dinheiro deles. E no Departamento do Tesouro nascem então os escritórios que hoje aplicam a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, por exemplo. Eles tiveram mais de 20 anos para desenvolver essas ferramentas. Aplicaram no Irã com gosto, aplicaram na Rússia com gosto. Saddam Hussein até antecede tudo isso. Agora, do ponto de vista do sistema financeiro internacional, eles ainda têm essa capacidade de, isolando quem eles consideram adversário do sistema financeiro internacional, fazer o adversário se dobrar ao seu desejo, ou é uma ilusão a qual o Trump aderiu e, na verdade, ele está trabalhando contra si mesmo? Há um risco, William, de uma certa arrogância americana, porque nós não temos mais os Estados Unidos, como foi falado anteriormente, como o único centro do mundo. Nós temos a China capaz de competir e criando as suas redes alternativas. Por exemplo, todos falam do SWIFT, que é ocidental, é baseado na Bélgica, funciona muito bem aqui no Ocidente em geral. Mas nós temos o CIPS, que é o sistema chinês que cada vez mais, segundo dados publicados pela própria China, tem aderido ali uma aderência cada vez maior de instituições financeiras, inclusive aqui na América do Sul. Então, os Estados Unidos, se houver uma popularização desses sistemas de pagamento alternativos, principalmente os CIPS, e, sobretudo, aquele velho debate que sempre acaba surgindo aqui nas discussões atuais, se houver um processo, que, ao meu ver, está muito distante de ocorrer, de desdolarização, de uso de moedas e de infraestruturas financeiras que não passem pelo Ocidente, essa capacidade desenvolvida pelo Departamento do Tesouro, ela será nula, porque justamente, vamos pensar, como que a Rússia sobreviveu a quase 4 anos de duras sanções.
Se quiser mais, porque elas começam em 2014. Se levarmos em conta a Crimeia. Estou pensando nessas sanções mais duras, mais rígidas, porque, do ponto de vista de relações internacionais, hoje tem um debate que principalmente a Europa, mas também os Estados Unidos, à época sob Barack Obama, foram lenientes com a invasão da Crimeia. Não impuseram ali a sua força total. Talvez se tivessem imposto naquela época, isso teria surtido mais efeito, porque se a gente olha os dados de comércio exterior da Rússia, por exemplo, a partir de 2014, é clara a preparação de Vladimir Putin para evitar comprar principalmente da Alemanha e passa a comprar, sobretudo, máquinas industriais, bens de capital cada vez mais da China. Muito provavelmente o quê? Usando os sistemas de pagamento chineses que começam a ser desenvolvidos ali por volta daquela época. O CIPS, por exemplo, já tem 10 anos, é de 2015 e faz parte dessa estratégia de internacionalizar o renminbi, o yuan, que é a moeda chinesa. Então, se nós levarmos em conta de fato daquele momento de transformação, nós temos aí a China criando essas redes alternativas e esses outros estados vistos pelo Ocidente como estados párias, principalmente a Rússia, procurando redes alternativas. O próprio Irã, há relatos aí de bastidor que indicam que também eles têm usado amplamente essas redes de modo a evitar que sejam alvos principalmente desse tipo de sanção individual, como as sanções da Lei Magnitsky, e que acabam aí sendo um mecanismo, essas redes alternativas, para driblar justamente aquilo que é o grande temor aí daqueles que estão sob alvo do governo americano. Então, cabe aqui aquela pergunta cínica: para que alguém tem que ter medo de sanções, Lucas? Por exemplo, Maduro. Eu vou passar a palavra a você logo depois do intervalo, aí você não tem o risco de eu cortar o seu raciocínio. A gente volta em um instante, pessoal, até já. WW Especial, voltando no intervalo. Vamos lá, vamos resumir rapidamente esse primeiro segmento do programa. Parece um consenso que sanções dos mais variados tipos acabam sendo contraproducentes. O cara que não tem acesso a um determinado bem tecnológico se mata e acaba conseguindo de alguma forma. O outro que está isolado do ponto de vista do sistema financeiro dá um jeito, no caso do Irã, Dubai, por exemplo, fica ali do outro lado, é uma viagemzinha rápida de barco até. Dubai virou o Banco Central do Irã nesse ponto, virou o shopping center do Irã durante as sanções. Não tinha problema nenhum. Quem tinha cartão de crédito no Irã, o cartão de crédito era cobrado em Dubai, tudo bem. O cara que vendia tapete no bazar em Teherã continuou vendendo do mesmo jeito. Então, há sempre uma forma de driblar isso. Agora, a aplicação de sanções continua sendo exercida com grande vigor. E aí vamos pegar, por exemplo, o caso recente, Maduro. Para que ele vai ficar com medo de sanções? Pois a gente tem que avaliar o seguinte, né, William? Eu acho que é um pouco exagerado dizer que as sanções não têm impacto algum, né? E como eu disse no início da minha fala, eu acho que em situações de uma simetria econômica muito grande, né, entre a economia que impõe a sanção e aquela que está recebendo, aquela que é alvejada, o impacto tende a ser razoável, né? Quer dizer, é difícil a gente quantificar, mas sim há algum tipo de perda de PIB, há algum tipo de perda de comércio. Mas se a pergunta as sanções são suficientes, né, para destruir uma economia, para fazer com que aquele país se dobre ao desejo específico, né, da nação que impôs a sanção, né, no sentido de atender a demanda, né, por trás daquela sanção, aí a história é outra, né? A gente pode falar das sanções do embargo a Cuba, por exemplo, né, que também é um embargo histórico, né? Cuba sobreviveu. A gente pode falar da Venezuela agora. A Venezuela certamente sobreviverá, até porque tem bons amigos, né? E bons e grandes amigos com que ela pode continuar comercializando. Assim foi com a Rússia também, né? Então, assim, eu acho que generalizar que não tem impacto algum, eu acho que causa algum impacto, causa alguma dificuldade, mas não o suficiente, digamos, para que aquele país alvejado atenda necessariamente ao desejo da nação que impôs a sanção, né? Eu acho que o engano está aí. Né? Quer dizer, é o caso da Rússia, por exemplo, que foi citado, né? Nós estamos falando desde 2014, a Rússia vem sofrendo também sanções, né? E a Rússia está aí sobrevivendo, né? A guerra da Ucrânia, idem, outro exemplo, né? E a gente pode falar também, William, a gente está falando muito dos Estados Unidos aqui, né? A gente poderia falar também das terras raras. E aí agora a gente está falando do lado chinês. Porque nesse mundo, que agora é o mundo da chamada geoeconomia,
né, que não é o mundo dos últimos 40 anos necessariamente, né, quer dizer, a gente está vivendo agora num mundo onde os critérios de eficiência foram abandonados, né, na alocação de recursos, na alocação dos investimentos. Agora a gente está falando da interligação entre geopolítica e economia, né? E a China vem fazendo isso também bastante, não é só os Estados Unidos. Vamos citar o exemplo das terras raras. Está todo mundo hoje falando de terras raras, até porque recentemente o presidente Xi Jinping, né, ameaçou, né, colocar controle de exportação em terras raras, inclusive em empresas que usam a tecnologia chinesa ou resíduos de terras raras comprados da China, até mesmo fora da China. Na verdade, a China não está fazendo nada de novo, ela está simplesmente imitando aquilo que os Estados Unidos já fez no passado também. Ela diz que faz, né, isso em resposta. Ela faz em resposta. Mas o fato é que, se a gente olhar um pouco lá para trás, em 2010 foi a primeira vez que a China coloca propriamente restrições à exportação de terras raras no mundo. Se bem que ali ela não aplicou, né? Ela chegou a aplicar diretamente para o Japão, ela teve um problema ali com o Japão, uma disputa ali com o Japão, e ela aplicou cotas de exportação de terras raras naquela época. Isso começa lá em 2006 e se intensifica em 2010 com a questão, né, que envolve o Japão. Então, inclusive, esse caso é levado para a Organização Mundial do Comércio e olha que irônico, quem leva esse caso para a Organização Mundial do Comércio? Os Estados Unidos. Né? Então, em 2012, se abre um painel na OMC contra a China por questões, né, relacionadas às restrições à exportação de terras raras. A China é acompanhada pelo Japão e mais algumas outras economias. Em 2015, a China é obrigada a retirar essas digamos, restrições de exportação de terras raras, né, que foram colocadas. E aí as cotas, e aí os impostos também que foram colocados, né, para você diminuir as exportações. A China ali já estava preocupada e já antecipava, e aí a gente pode voltar até um pouco mais para trás, né, o Deng Xiaoping dizia isso, né, os países, né, do Oriente Médio têm o petróleo, a China tem as terras raras. E hoje a China tem 60%, né, das reservas de terras raras do mundo e 90% do beneficiamento, né, desses produtos, que é, de fato, a etapa mais importante e mais difícil, né, de ser concretizado por outros países. O Brasil é o segundo em reservas. O Brasil tem 23%, 25% das reservas do mundo, mas o Brasil não produz e nem beneficia quase basicamente nada, né? E esse é um longo processo de aprendizado. Mas fato é que, em 2010, quando a China intensifica também as suas restrições às exportações desses produtos, o resultado qual foi? Nada surpreendente em relação ao que a gente vem falando aqui. Então, aí, né, né? Aí a gente está vendo um clássico, né? Se a gente pegar os embargos de petróleo árabes dos anos de 67, 73, por exemplo, nós estamos vendo o que a China faz não tem a menor diferença, eu diria. Está negando, é uma commodity, é uma matéria-prima, está negando, você é dono daquela matéria-prima ou tem o monopólio dela e você está negando isso aos outros por razões políticas. Os embargos de petróleo árabes estão sempre ligados ao conflito do Oriente Médio, Israel e os árabes, e no caso da China está evidentemente ligado ao conflito com as potências que ela considera perigosas para ela. O Japão, a gente não pode esquecer o que é a relação histórica entre China e Japão, e Estados Unidos. Novo, talvez, eu queria ouvir você agora sobre isso, Marcelo. Seria encarar, como o Trump parece estar fazendo, tarifas como sanções. Até aqui nós tivemos a imposição de tarifas como uma ferramenta de compensar aquilo que eu posso achar, que eu estou em desvantagem, do ponto de vista do comércio, exclusivamente. As tarifas foram elevadas, se é que eu posso usar essa palavra, pelo Trump a um outro patamar, a um patamar de sanção. Uma tarifa, por exemplo, como ele ameaçou impor a China de 145%, 150%, já não é mais tarifa, é um embargo comercial. A Corte Suprema Americana está lidando com isso, começou na semana que passou. É considerado um dos julgamentos mais difíceis para ela, porque isso envolve estabelecer os limites dos poderes nos Estados Unidos. Até aqui, se a Corte Suprema Americana considera que sanções do tipo de tarifas, na verdade, são impostos sobre os americanos, isso não dá com a Constituição americana. Se isso está, digamos, na latitude de ação do presidente americano, por razões de segurança nacional, ok. Agora, a questão que eu submeto a você inicialmente é a seguinte: como sanções, que resultados as tarifas estão trazendo? Deixa eu, antes de responder isso diretamente, deixa eu só concordar
e aprofundar o ponto que o Lucas fez, que sanções têm efeito nas economias. A economia russa, se você for olhar os dados macroeconômicos, está piorando. Mas, como foi falado, não quer dizer que o Putin vai cair, né? Quer dizer, o regime castrista está em Cuba há 60 anos. Então, a sanção, quando ela não tem um mecanismo de saída, quando ela fica de forma permanente, ela começa a ser muito contraproducente, estabelece, digamos assim, emoções nacionalistas, e aí pronto, aí você simplesmente se acostuma a ser mais pobre, que é o caso de Cuba, né? Então é só para ter uma diferença, eu só queria apoiar o ponto que o Lucas fez, que é um ponto importante. As sanções têm um impacto de curto prazo, e meu ponto foi que, no médio e no longo prazo, elas tendem a não produzir os resultados que elas gostariam de produzir. Em relação à tarifa nos Estados Unidos, é o Congresso americano, que é o corpo político que tem a missão e a permissão de fazer política comercial americana de uma forma estrutural, né? Então, mas esse poder é cedido ao presidente americano para situações específicas. Por exemplo, às vezes tem algum acordo comercial que está sendo feito, é mais fácil delegar, quer dizer, o secretário do USTR, né, do Departamento de Trade Negotiations, que está liderando, então eles vão lá e lideram em tudo, mas se para mudar a estratégia e mudar e começar a impor tarifas de uma maneira mais substancial, você tem que passar pelo Congresso. Então, essa é a discussão que está tendo agora em relação na Corte Suprema. Eu não sei exatamente qual vai ser o resultado, isso ainda está sendo discutido. Certamente, agora mudando em termos mais gerais, tarifas como forma de sanção não são armas que foram, digamos assim, nada nos Estados Unidos, nem tudo nos Estados Unidos é legislado, né? Eles têm um outro sistema legal aqui, mas não é o que foi dado ao presidente americano. Então, tarifas, por exemplo, a tarifa de 50% imposta ao Brasil, né? Os 10%, mais os 40%, por questões de política interna brasileira, isso eu não consigo ver como a Corte Suprema apoiar, dizendo que isso é uma questão de segurança nacional americana. Porque, o caso foi citado durante a semana que passou. Exato. Exatamente o caso americano. Houve uma audiência pública feita pela Suprema Corte americana, e esse episódio foi parte de uma das perguntas importantes, de uma da Sotomayor, se não me engano, se eu estou me lembrando bem do episódio da última quarta-feira, em que ela diz, desculpe, por que impor tarifas a um país? Porque um amigo do presidente Trump, Jair Bolsonaro no caso, na opinião do Trump, está sendo perseguido? Por que isso tem a ver com a segurança nacional americana? Então, ela foi muito dura em relação ao Sauer, o advogado ali, o AGU americana, vamos simplificar um pouco. O advogado do Trump que está ali, sendo ouvido pela Corte Suprema deles, tem que defender esse argumento, e se eu li bem o espírito ali dos integrantes da Suprema Corte americana, eles não estavam muito convencidos. Agora, eu volto a você, Marcelo, nessa roda ainda, mas queria ver do Vinícius e do Lucas, que resultados tarifas têm trazido? Agora, são dois aspectos. Tem o aspecto comercial e tem o aspecto sanção. Bem, vamos pensar do ponto de vista de geração de receita. Contra as expectativas, claro, das teorias econômicas, nós temos os Estados Unidos, por hora, sobrevivendo bem a esse tarifaço. Por quanto tempo tem a popularidade do Trump caindo? Como a gente estava falando até antes, o café virou uma iguaria nos Estados Unidos, em função dos altos preços. Isso tem a ver com as tarifas também parcialmente impostas a nós. Então, do ponto de vista econômico, por hora nós não temos os efeitos deletérios esperados. Mas, se seguirmos a linha ali à risca, o que a teoria econômica prevê, a conta chegará em algum momento de maneira mais rígida para o consumidor americano. Do ponto de vista político, vamos analisar alguns casos, começando pelo próprio Brasil.
Era claramente ali uma sanção que foi imposta em função dessa questão. Foi declarado como sanção. E o nível de tarifa era tão elevado ali em comparação a países similares e, claro, não poderia ser interpretado de outra forma. O que acabou acontecendo depois de 3 meses? O governo brasileiro abriu um canal de negociações. Se essas negociações vão resultar em algo positivo ou não para o produtor brasileiro, para os americanos que fazem parte das cadeias produtivas, é outra história. Mas parece que Jair Bolsonaro foi abandonado por Donald Trump. Então, o objetivo não foi atingido. Mas vamos ir além do caso brasileiro. Vamos pensar na Índia, por exemplo. Narendra Modi recebeu ali uma tarifa também de 50% em função dos seus negócios com petróleo russo. Já que estávamos falando da Rússia, acho que é um exemplo muito oportuno. Ali houve um efeito, pelo menos imediato, porque Modi falou que não mais compraria petróleo da Rússia. Se não vai mais comprar diretamente, é uma história. Se vai fazer triangulação, que inclusive os próprios europeus fazem com os russos, né? Tem aí dados que indicam que, por exemplo, Armênia, Azerbaijão, aqueles estados ali da Ásia Central, compram cada vez mais o quê? Geladeiras da Itália. Por quê? Para si mesmos? Não, para repassar para a Rússia e ali ter uma canibalização, né? Um desmembramento desses equipamentos eletrônicos como geladeiras que usam chips. E aí chips ocidentais acabam indo para a Rússia. Então, muito provavelmente, a Índia vai usar uma estratégia similar. Mas pegando o que o Marcelo falou anteriormente e o que o Lucas também falou, eu queria trazer aqui um outro conceito, que é o efeito do rally around the flag, que as sanções provocam, que é basicamente a ideia de que o elemento exterior que impõe as sanções, nesse caso Trump e os Estados Unidos, passa a ser visto como inimigo. Isso aconteceu em alguma medida aqui no Brasil, porque a popularidade do Lula, gostemos ou não desse fato, aumentou. Se isso vai se manter até o ano que vem é outra história. No caso da Índia, houve ali um sentimento de humilhação nacional, porque Modi fez várias concessões a Trump, e os indianos se ressentem muito, até por conta da herança colonial. Mas o caso de Austrália e Canadá, o que houve ali? As tarifas impostas ali, não sei se elas seriam unanimidade qualificadas como sanções, mas foram muito elevadas, principalmente no caso do Canadá. Qual foi o efeito? Em vez de os conservadores ganharem a eleição canadense, claramente como Trump desejava, houve o efeito oposto, a manutenção dos liberais. Então, se nós levarmos em conta esses 4 casos que eu mencionei aqui, a Austrália também houve ali a vitória da centro-esquerda, nós temos as sanções tendo um efeito contrário e gerando, pelo menos no curto prazo, esse nacionalismo, como ocorreu nas sanções que eu mencionei anteriormente, que são pré-11 de setembro, como no caso do Iraque. Não havia ali uma oposição, obviamente o Saddam Hussein era contestado, mas nunca houve ali uma iminência da queda do Saddam, como jamais houve ali uma tentativa de queda dos ayatollahs em função das sanções que foram impostas ao Irã. Só um breve parênteses, ali no caso do Iraque, que leva à invasão americana de 2003, eles compraram um charlatão que chegou em Washington e disse para eles, olha, se vocês invadirem, é só dar um empurrãozinho, aquilo ali cai tudinho, que vocês vão ser recebidos de braços abertos como libertadores, vai na minha. E as informações desse indivíduo eram completamente equivocadas. Parece ter sido o que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos. Compraram do Eduardo Bolsonaro a seguinte ideia. Taca Magnitsky, que aqueles caras do Supremo saem tudo correndo. E acontece que logo depois condenaram o pai dele e, ao que tudo indica, vai ser preso antes do Natal. Então, do ponto de vista das tarifas como sanções, no caso brasileiro, o resultado inverso da expectativa americana, talvez por terem comprado por valor de face informações completamente equivocadas a respeito do sistema político brasileiro e de como que as coisas aqui funcionam. Mas, fechando parênteses e voltando à questão das tarifas, há 2 aspectos nelas, né? O aspecto comercial, que efeito isso acaba provocando sobre a minha própria economia, eu que aplico sanções, e aplico tarifas, e o efeito, o adversário a quem eu apliquei as tarifas faz o que eu quero? Pois é, eu acho que antes da gente entrar nesse ponto, William, eu só queria fazer um parênteses aqui em relação ao que foi comentado antes, do efeito das tarifas nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena a gente fazer um disclaimer aqui. Sim, o aspecto comercial. O aspecto comercial, quer dizer, ele ainda não foi totalmente sentido. Se a gente olhar as tarifas que foram anunciadas pelo Trump, elas estão hoje numa média ali de 17%. Né?
Mas isso é alto pra caramba, Lucas. Isso é alto pra caramba. Porque estava abaixo de 10. Isso. Né? Se você for para os anos 30, né? Pensar lá no Multi-Raleigh Act, né? Que quando os Estados Unidos subiu as tarifas absurdamente, né? Nos anos 30, a média tarifária americana era 20%. Nós estamos com 17%. A questão é, quando você analisa a tarifa efetiva, que é exatamente, né, a receita tarifária sobre os valores importados nos Estados Unidos, esse valor cai pela metade. E o que significa isso na prática? Bom, você tem tarifas nominais médias de 17%, mas na prática a tarifa efetiva nos Estados Unidos está por volta de 10%. Muito provavelmente está tendo muita manobra, né, das empresas importadoras americanas, muitas exceções estão ocorrendo. Então, a receita tarifária, que deveria estar muito próxima a 17%, ela está quase a metade disso. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que essas tarifas ainda estão surtindo efeito. E por quê? Porque no primeiro semestre, né, sobretudo antes, né, de julho e agosto, quando as tarifas mais altas foram implementadas, a gente teve lá o Liberation Day em 2 de abril, né, foi aquele alvoroço, mas depois ele regrediu e falou, não, vamos negociar, e deu ali 3 meses, né? Desde o começo do ano, houve muita antecipação de importações dos Estados Unidos, já prevendo possíveis tarifas que seriam impostas, né, pelo presidente Trump. Então, o estoque, né, de produtos importados das empresas americanas, ele ficou muito alto, né? E esse estoque agora já está se esgotando. Aparentemente, então, elas evitaram repassar o preço. Elas evitaram repassar o preço, estavam com estoque, etc. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que os Estados Unidos, a gente precisa ter em mente, né, os Estados Unidos é uma economia de serviços, basicamente, né? Então, quando você olha o índice de inflação cheio, evidentemente que para você ter algum impacto significativo de tarifas que são impostas em bens, isso leva algum tempo, né? E tende a não ser tão significativo assim, dada a composição da cesta de produtos, né, consumidas e serviços consumidos pelo consumidor típico americano, né? Então, os Estados Unidos é uma economia enorme, né? E o comércio para os Estados Unidos ele tem um grau de importância relativo a outras economias muito menor, por ser uma economia de um PIB de 29 trilhões de dólares. Então, tudo isso tem que ser relativizado. Agora, no setor industrial, certamente os impactos já estão sendo visualizados e já há queda de exportação industrial americana sendo detectada, né? E por quê? Porque na medida que os insumos ficam muito caros, e os Estados Unidos é uma economia, né, que é muito integrada em cadeias de suprimentos internacionais, esses insumos são utilizados e embutidos nas exportações americanas. Então, a partir do momento que as exportações americanas ficam mais caras porque os insumos importados estão mais caros e o doméstico também reajusta seu preço, ele está perdendo competitividade. Lembrando que lá no Trump 1, que foi uma guerra de uma escala muito menor, William, a queda estimada das exportações industriais americanas foi de 8%. E isso já vem acontecendo agora e vai certamente ser um número muito maior, dada a magnitude do que ele vem fazendo. Então, o que você está sugerindo para nós, sobretudo nós aqui, eu estou usando o plural majestático, porque eu estou assumindo o meu papel como homem de mídia, como profissional de comunicação. O nosso foco tem sido muito em torno da análise política em função da inflação, sobretudo quando a gente considera as pesadas derrotas eleitorais sofridas pelos republicanos na semana que passou. Boa parte, em parecer consenso entre os analistas políticos lá e aqui, que isso se deve à percepção do eleitor de que a inflação que o Trump prometeu que ele ia frear e segurar, que é a inflação mesmo da lojinha na esquina, ela não caiu, ela mantém ali e tem um peso. O nosso foco foi para lá. O que você está dizendo preste atenção, não é só a inflação, é a capacidade de competição internacional, sobretudo da indústria manufatureira americana, em função do encarecimento que as tarifas trazem para os seus insumos, portanto, para a sua cadeia completa. Marcelo. Deixa eu fazer um ponto mais forte ainda. Tem uma gradação, né? O Lucas está falando, não, deixa eu consertar que vai ter um efeito. Deixa eu fazer um ponto mais forte ainda. O efeito já é enorme. Se você for perguntar para mim qual era a minha previsão, a previsão do meu time, que acompanha os Estados Unidos, para a economia americana, que a segunda economia americana esse ano, na média, 2,7%, uma coisa assim, esse ano, isso em outubro de 2024. Agora a nossa previsão é 1,8%. Quer dizer,
já teve um efeito no PIB, tornando o PIB sem fazer nenhum ajuste. Isso é tarifa. Isso é tarifa. Não, deixa eu falar. Vou chegar lá, vou chegar na tarifa. Se fizer uma decomposição do porquê que nós temos uma projeção menor, na verdade, o benchmark não deveria ser nem a nossa previsão, porque a nossa previsão em outubro estava muito baixa, porque o que está segurando a economia americana hoje em dia é investimento em inteligência artificial e em high-tech products, que está muito mais forte do que nós esperávamos em outubro. Isso não tem nada a ver nem com tarifa, nem com política do governo Trump. É basicamente a capacidade da economia americana de inovar e de botar dinheiro, né? Precificar essa inovação e ter lucro e inovar de novo. Se você tirar esse investimento, esse do setor de inteligência artificial, a economia americana vai crescer 0 esse ano. O consumo vai crescer ao redor de 2,5%, o resto está negativo, investimento em máquinas e equipamentos que não são high-techs, investimento em infraestrutura. Então, o que eu estou falando é que já tem um efeito significativo das políticas em geral desse governo americano na atividade econômica. E você tem que, para você perceber isso, tem que usar como benchmark quais eram as previsões antes, né, das políticas terem sido tomadas, e mesmo essas previsões eram muito pessimistas. Agora, o efeito da tarifa a gente vê no nível de preço, já vê claramente, porque você vê inflação de produtos estava caindo, era negativa, né? Estava tendo deflação até fevereiro, aí a deflação começou a ser menor e agora já é positiva. Então, isso no impacto, na taxa de crescimento do agregado, é um impacto positivo, né? Agora, como o Lucas falou, o serviço é maior, o que mantém a taxa de inflação americana ao redor de 3%, é o setor de serviços, que tem um peso maior no CPI, né, no preço do consumidor. Mas, de novo, em termos de atividade econômica, a gente vê já uma queda de exportação, o Lucas já mencionou isso, mas a gente vê uma diminuição da demanda por trabalho significativa. O número de postos sendo criados é bem mais baixo, e ele tende a ser mais baixo em setores que são mais afetados pelas tarifas. Então, a gente já vê um efeito. É difícil medir exatamente o efeito das tarifas, porque elas estão complicadas pelos efeitos sobre a política de imigração. Ela está complicada pelo efeito que todas essas políticas têm sobre a incerteza econômica, mas certamente as políticas até agora têm causado um arrefecimento do crescimento americano significativo, que, de novo, está sendo salvo em grande parte por essa dinâmica do setor de high-tech e de inteligência artificial, que não gera muito emprego. Então, a gente está vendo uma deterioração do mercado de trabalho americano significativa, e é por isso que o Fed está cortando a taxa de juros. Eu queria ouvi-lo também sobre isso, Vinícius. Eu vou esperar o intervalo primeiro e a gente fala. E gostaria que você colocasse mais um aspecto aí. Como é que fica o argumento do Trump? Que o que ele arrecada vai impulsionar a economia americana. Ele já foi confrontado 200 mil vezes com isso que o Marcelo acabou de dizer. Olha, peraí, isso que você está fazendo, na verdade, é um tiro no pé. Não, não é. Porque o que eu arrecado, e com o Big Beautiful Bill, que é sobretudo, corte de impostos e desregulação, ele consegue dar um impulso à economia que funciona como compensação dos aspectos negativos das tarifas. A gente já volta do intervalo, pessoal, é rápido, até já. WW Especial, voltando no intervalo. Vinícius, a palavra é sua. Como é que fica com os argumentos do Trump quando ele defende a política de tarifas dele? Ele não tem muita escapatória, William, porque em algum momento, como estávamos falando, a conta vai chegar e já está chegando principalmente ao consumidor americano e, sobretudo, aos trabalhadores que deram voto de confiança no Trump para que ele reindustrializasse a América. Se esses investimentos que ele diz que está atraindo com base nos acordos que ele está fazendo não forem revertidos em postos de trabalho, imediatamente, pouco provavelmente serão, porque tem um tempo de maturação caso esses investimentos de fato sejam convertidos,
muito provavelmente em 2026 a conta chegará na forma de uma derrota cachapante do Partido Republicano. Porque, até pegando o ponto das últimas eleições, convenhamos, foram eleições muito localizadas. Acho que elas não querem dizer absolutamente nada sobre o humor do americano médio em relação ao Trump. Porque tivemos Nova York, tivemos New Jersey, ali o estado, eleições estaduais, são bastiões democratas. A grande surpresa, se é que foi uma surpresa de fato, foi no caso ali da Virgínia. Mas acho que o real teste se dará quando o eleitor do Rust Belt, ou seja, daquela velha zona industrial, que antes era um paredão democrata e que votou maciçamente em Trump, seja para o primeiro mandato, seja no segundo mandato, nós temos ali uma situação em que será possível mensurar se de fato temos a paciência do eleitor americano sendo o suficiente para assegurar a Trump uma nova chance, uma continuidade aí desse segundo mandato de modo instável. Me parece que o Marcelo levantou o dedo pedindo a palavra. Foi isso, Marcelo? Por favor. Foi. Deixa eu só fazer contar da minha experiência pessoal. Eu moro no estado de Virgínia e eu moro na região do norte da Virgínia, pertinho de Washington, né? Quer dizer, eu estou a 15 minutos do meu trabalho aqui na cidade de Washington. É uma região que vota 90% democrata. Então não tem surpresa que essa região votou maciçamente para minha candidata a governador do Partido Democrata. Mas eu também tenho um sítio no meião lá de Virgínia, que é uma região basicamente republicana. E você dirigindo e conversando com as pessoas, a quantidade de propaganda do Partido Democrata no jardim das pessoas foi uma coisa que me surpreendeu. Quer dizer, o que foi surpreendente no caso de Virgínia, talvez não tenha sido a vitória da candidata democrata, tenha sido a diferença que ela teve. E foi uma vitória toda, né? Todo o ticket democrata foi eleito, não teve um republicano eleito nessa eleição, porque tinha também para Attorney General, tinha outras posições, né, sendo ali na competição. Então, eu concordo com o que foi falado, que tem que tomar cuidado, isso foi apenas um teste inicial, mas eu discordo que não foi relevante. Eu acho que foi relevante, acho que foi bastante relevante. E a diferença também que você vê na eleição para prefeito de Nova York foi uma coisa muito relevante, de um candidato auto-intitulado socialista e muçulmano. Quer dizer, eu acho que não é um sinal que deva ser ignorado. Vamos para a política americana, vamos continuar com a pergunta inicial do programa, que era a seguinte: funcionam essas armas contra nós, no caso do Brasil, por exemplo, ou independente do que você quer dizer sobre política americana, que tem sido fascinante. Essa vitória em Nova York tem aspectos sociológicos da maior relevância, se bem que eu fui morador de Nova York, fui correspondente de Nova York faz uns 20 anos mais ou menos. Nova York não são os Estados Unidos. O Partido Democrata em Nova York, Marcelo, não é o Partido Democrata onde você está, até perto. Até pela diferença entre a candidata que ganhou na Virgínia e o candidato democrata que ganhou em Nova York. Ela foi agente da CIA, coisa que ele deve considerar, não sei se tem quando que ele é capaz de dar a mão para ela, mas enfim. A gente tem dentro do Partido Democrata tendências antagônicas fortíssimas. Agora, concordo, o significado político para o Trump não é dos mais positivos, bem que a resposta dele foi tipicamente de Trump. Não era meu nome que estava na cédula, se fosse o meu nome lá, estava lá. Agora, independentemente do que você quiser observar a respeito disso, Lucas, eu volto um pouco à questão inicial. O Brasil escapou de sofrer com uma arma dessas? Eu acho que ainda é cedo para afirmar isso, William, né? E eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque a minha percepção pessoal de que vem acompanhando, né, toda essa questão entre Brasil e Estados Unidos desde o seu início é que possivelmente nós não precisaríamos estar passando pelo que estamos passando agora, né? Então é evidente que tivemos a nossa carta, né, que recebemos ali no 9 de julho, né, que misturava o chamado tarifaço, né, que misturava questões políticas, misturava questões de ordem comercial também. Né? Muito embora o que tenha ficado, né, na cabeça das pessoas foi a história política, mas tem ali também uma parte comercial.
Mas fato é que, na minha percepção, tanto a parte comercial quanto a parte política, elas já eram questões que estavam gerando irritantes na relação bilateral. A parte comercial sempre gerou, essa é a verdade. Etanol, desde que eu me lembro. Sempre gerou. Tem uns 30 anos já que se briga por causa do etanol. Pois é, a parte política, digamos, e aí não só a questão do julgamento do presidente Bolsonaro, mas a questão das big techs que envolviam lá o Elon Musk, etc., esses já eram irritantes que vinham acontecendo mesmo antes do Trump ser eleito, propriamente dito. Né? A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que no dia 2 de abril, no chamado Liberation Day, quando a Europa ficou com a tarifa de 20%, a China com 34%, o Vietnã com 46%, o Brasil ficou com 10%? Se essas duas questões já estavam postas lá, né? A minha percepção é que, na cabeça do presidente Trump, isso eram questões ortogonais. Uma coisa era o descontentamento com a política interna, com os processos políticos aqui do Brasil, das big techs. Outra coisa eram as questões comerciais. E aí eu acho que houve também uma questão aqui do nosso lado, né? Eu acho que houve uma certa falta de diplomacia, né, do nosso lado também, de tentar uma aproximação maior com o governo americano, né? Não, uma ligação. Ao contrário, né? Nós demos todas as aparências que a gente pulou para o lado da China. Exatamente, quer dizer, e não coincidentemente, William, a gente recebe o tarifaço justamente 3 dias depois, ou 2 dias depois, da cúpula dos BRICS aqui no Brasil, né, que foi feita aqui no Brasil, com aquela declaração, digamos, controversa, né, vamos usar um termo assim mais leve, né, apoio, de certa forma, ali ao Irã, né, críticas ao protecionismo americano, né, reforçando a questão da regulamentação das big techs, ou seja, sem julgar o mérito de cada uma dessas questões, mas eu acho que houve ali provocações talvez desnecessárias, um exagero retórico, né, para claque, né, digamos assim, do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, e que acabou gerando toda essa confusão. Então, tivéssemos sido um pouco mais cautelosos, tivéssemos usado a nossa diplomacia, que é extremamente competente, né, nosso corpo de diplomatas, a nossa embaixada em Washington, de uma forma mais efetiva, né, desde o primeiro dia que nós recebemos a tarifa de 10%, esse é um fato, quantas tentativas de negociação aconteceram entre o 2 de abril e o 9 de julho, quando a gente recebeu a carta? Nenhuma, basicamente. Né? Por que o presidente Lula não tentou ligar para o presidente Trump? Assim como o Trudeau, canadense, né, o primeiro-ministro do Canadá, em janeiro, quando estava sob ameaça de imposição de tarifas dos Estados Unidos, ligou para o presidente Trump e foi chamado de governador do 51º estado americano. Quando a Cláudia Sheinbaum foi chamada também, né, indiretamente, de presidente de um país de narcotraficantes e também sob ameaça tarifária, ela ligou para o presidente Trump. E essas tarifas foram postergadas e muitas delas, inclusive, não foram colocadas. Então, até que ponto a gente precisaria ter chegado ao ponto que nós chegamos? Agora, dado que estamos aqui, as questões se misturaram. E fica difícil você conseguir separar essas duas coisas agora. Então, quando eu vejo essa aproximação do presidente Trump, né, que talvez, aos olhos, né, do presidente Lula, pode ser visto como algo positivo, e de certa forma é positivo, e todos nós aqui torcemos para que as coisas se acalmem, né, que esses países se entendam, porque afinal de contas é um grande parceiro comercial brasileiro e o maior parceiro econômico do Brasil. 27% dos investimentos externos diretos do Brasil, aqui no nosso estoque, é americano. Não é chinês, né, não é de nenhum outro país, é dos Estados Unidos. Parceiro comercial em serviços, bens e estoque de investimentos. Então a gente torce para que isso aconteça, para que as coisas andem bem. Mas os temas que estão colocados, né, sobretudo se a gente olhar os temas da seção 301, né, quando a gente fala de etanol, quando a gente fala de regulamentação de big techs, quando a gente fala de PIX, quando a gente fala de propriedade intelectual, quando a gente fala de anticorrupção, esses não são temas que ministros e presidentes discutem. Esses são temas que, via de regra, equipes técnicas discutem. Isso leva tempo. E muitas vezes, a depender da demanda que vier dos Estados Unidos, esses temas terão que passar pelo Congresso brasileiro. Então, eu não vejo uma solução desse tarifaço que está hoje atingindo 50%, né, em média, das nossas exportações, a valores de 2024, nós estamos falando aí algo como 20 bilhões de dólares, né, de exportações hoje brasileiras que estão sujeitas a uma tarifa de 50%, eu não vejo isso realmente sendo resolvido no curto prazo.
Nós vamos, dependendo do julgamento da Suprema Corte, Marcelo, a gente pode aplaudir, dizendo, a Suprema Corte impediu que o Trump continue usando os instrumentos que ele usou, os instrumentos legais americanos, que ele usou até aqui para impor tarifas contra o Brasil. Mas como o Lucas mencionou, o governo americano abriu uma investigação seríssima contra o Brasil na 301. São 6 capítulos, se não me engano. As audiências começaram. E algumas dessas audiências revelaram um grau de agressividade muito grande de empresas americanas, sobretudo as empresas americanas ligadas ao agro, que trouxeram na discussão aspectos que até ali os europeus traziam, por exemplo, desmatamento. A gente viu nessas audiências pela primeira vez competidores americanos atacando o Brasil por questões ligadas diretamente ao meio ambiente, coisa que até ali não estava no radar deles. Que maneira isso vai evoluir para fazer, digamos, para rimar com a minha questão anterior, que é, a gente escapou desse laço? Parte da tensão vem de um fato real, que o setor agropecuário brasileiro é super produtivo. E, em particular, se solucionar no Brasil o custo que é transportar esses produtos do meio oeste brasileiro para os portos, com melhores ferrovias, com melhor infraestrutura, vai ser muito difícil para empresas do setor agropecuário americano, agricultores e outros, competir com o Brasil. Então, parte disso é basicamente, eu acho que, talvez eu seja muito patriota brasileiro, mas é um pouco o estertor desse setor americano, que ele depende muito de subsídio do governo e eles vão lutar para tentar proteger o pão nosso de cada dia, que é o deles. Então, nessa situação, quer dizer, eu estou falando que tem uma coisa real acontecendo, que é o crescimento da produtividade da agropecuária brasileira, da profissionalidade desse setor no Brasil, que é um setor de ponta, e de países que estão sofrendo com a competição. Então, o Brasil tem que ir para essa negociação de forma profissional, como o Lucas falou, enfim, eu sempre falo, tem que deixar os negociadores fazerem o seu trabalho. Fazer o trabalho técnico. O papel do presidente Lula é de entender a psicologia trumpiana, não procurar briga, procurar ser muito amigo do presidente Trump e deixar os negociadores fazerem o seu trabalho do dia a dia. Mas vai ter uma resistência de países a esse lado, que é um lado positivo, produtivo e importante da economia brasileira. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem um ponto mais geral, que a economia brasileira é uma economia muito fechada. Quer dizer, outros setores são protegidos de forma absurda, não está, talvez não necessariamente nesse processo, mas o setor industrial brasileiro é protegido de uma maneira que tem trazido baixo crescimento da produtividade, má alocação de recursos no país. Então, essa é uma outra agenda que tem que ser desenvolvida, que alguns governos tentaram desenvolver, depois outros andam para trás. É um processo de abertura comercial que você dá 2 passos à frente e 1 para trás, às vezes 2 para trás. Então, essa é uma questão mais de fundo, mais profunda, que eu não sei se como é que o governo atual está olhando, mas que tem que ser tratado, né? Como é que se abre de forma gradativa a economia brasileira, a competição em setores onde o Brasil é atrasado e só tem indústria naqueles setores porque é muito protegido. Isso está prejudicando a economia brasileira. Agora, há uma questão em que eu vou usar por analogia para ilustrar a declaração da questão, que é a seguinte. Quando o Trump impôs o tarifaço ao 9 de julho, associado, isso foi ele que fez isso, associado a questões de política doméstica brasileira, a primeira sensação que a gente teve no Brasil é que nós estávamos realmente entre o martelo e a bigorna. A gente não tinha saída e não tinha como retaliar, a gente não tem como. Primeiro conselho dado por todas as vozes dos setores econômicos brasileiros, qualquer deles, financeiro, agrícola, industrial, era não retalia, pelo amor de Deus, mesmo porque a gente teria poucas armas. Agora, passado esse tempo, Vinícius,
o Brasil encontra-se em que situação? Frente ao enorme porrete que os americanos possuem. Não foi tão ruim assim? Não foi tão ruim assim, porque, diferentemente, por exemplo, do Canadá e do México, que tem um acordo regional com os Estados Unidos, né, o USMCA, nós não temos hoje a mesma relevância para o mercado americano, somos irrelevantes do ponto de vista da proporção do comércio. Da mesma maneira, os Estados Unidos, também para nós, eles não são o que eram no passado. A China é muito mais relevante do que, por exemplo, o Brasil. No agregado, a União Europeia é mais relevante. Então, os efeitos, né, se não me engano, são 12% das nossas exportações que vão para os Estados Unidos. Então, os efeitos foram muito mais localizados em indústrias específicas, em áreas, em estados específicos. Aqui lembro de cor, o Ceará, por exemplo, ali 45% das suas exportações iam para os Estados Unidos, o Espírito Santo no setor ali de pedras ornamentais, algumas indústrias como a calçadista no Rio Grande do Sul. Então, se a gente pensar no agregado da economia brasileira, que também, né, pegando o ponto que foi falado anteriormente, tanto o Marcelo quanto o Lucas, sobre a economia americana, nós somos uma economia fechada e de serviços. Então, os efeitos de fato, pelo menos imediatos, no bolso do trabalhador, com reverberações potenciais sobre a nossa política doméstica em termos de realinhamento, de perda de popularidade hipotética do governo se não tivesse havido o efeito rally round the flag, que acabou ocorrendo aqui no caso do presidente Lula. Em função de tudo isso, nós nos safamos por hora. Mas, como foi bem lembrado, a questão das investigações da seção 301, elas são, acho que, cruciais e as mais preocupantes no longo prazo, porque podem justamente, no caso da agricultura, representar aquilo que hoje os americanos fazem, no caso dos chineses, nos chips. Por quê? Porque a China, ela é competidora dos Estados Unidos na questão de alta tecnologia, de inteligência artificial, até mesmo de semicondutores. O Brasil é o grande competidor americano no campo da agricultura. Como nós somos uma ameaça, como o Marcelo bem falou, claro que os Estados Unidos vão tentar o quê? Weaponizar, né, como a gente diz em relações internacionais, ou numa tradução um pouco estranha, armamentizar a seção 301 contra a nossa agricultura. Não, já fizeram isso. Já fizeram, mas o que eu quero dizer, William, é que passa-se muitas vezes, e o próprio governo atual pode passar a impressão que, olha, uma vez que nós resolvermos as tarifas ou conquistarmos novas exceções, como no caso hipotético do café, da carne bovina, a questão estará resolvida. Não. Nós, como acadêmicos, opinião pública informada, nós devemos prestar atenção justamente como que essas investigações, principalmente no campo da agricultura e do campo financeiro, principalmente a questão do PIX, eventualmente, vai entrar aí no futuro, porque aí sim nós podemos ter algo análogo, uma sanção, tal como houve ali no caso dos semicondutores da China, em função da grande competitividade que os chineses apresentam. E nós apresentamos aí grande competitividade, seja no agro, seja especificamente no caso de soluções de pagamentos, já que somos uma economia muito forte na área de serviços, só que, claro, de baixo valor agregado. Lucas, você já tinha abordado esse aspecto, eu estou chegando ao final do programa, posso encerrar por aqui, acho que é algo que você já havia abordado com o tempo que você precisava, Marcelo e o Vinícius inclusive. Mesmo quem está no streaming, a gente tem a tal da famosa grade da televisão, que eu sempre falo. Apanho a beça do pessoal que nos acompanha, mas a gente vive, a CNN Brasil é uma emissora de televisão. A gente usa a beça o streaming, mas continuamos sendo uma emissora de televisão. Eu queria encerrar o programa agradecendo a você, Marcelo Estevão, pela participação aqui, obrigado pelo seu tempo. Uma das coisas que eu mais gosto nos Estados Unidos é essa I appreciate your time. O tempo é uma coisa tão preciosa e não volta, né? Quando uma pessoa dedica o tempo a você, ela realmente está dando algo que para ela é precioso. Obrigado pelo seu tempo para nós, igualmente. Estou americanizando aqui o programa, Vinícius. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou a nós. E a você também, Lucas Ferraz. Obrigado a todos. Eu queria, antes de encerrar e me despedir da nossa audiência, deixar aqui o nosso convite para você se juntar ao Clube de Membros da CNN Brasil no YouTube. É uma experiência comercial nova, evidentemente. Você, como assinante, tem acesso à íntegra e a cortes do WW Especial. Para ser membro do CNN Brasil Clube, você aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela e faça parte. Agora sim, obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima.